Bom, pessoal, tudo bem? Eu vou explicar o for, o while e do while, que são as estruturas de repetição. Então, eu vou criar um novo projeto, console application, linguagem C. Aqui o nome do arquivo, que é o do projeto, vou colocar estrutura repetição, porque eu vou explicar as três estruturas nesse mesmo arquivo, tá? Finalizar, vou abrir aqui o arquivo. Deixa eu fechar esse lado. Bom, primeiro de tudo eu vou mostrar para vocês a estrutura do for, tá? O for ele é atribuído através de uma condição inicial, tá? De um contador, porque na realidade a estrutura de repetição do for ele precisa contabilizar quantas vezes vai repetir, tá? E aí ele trabalha com aquela ideia de você contar toda vez que repete, somar mais um a um determinado valor. Então, inicialmente, você declara i igual a 0, tá? E menor ou igual ou menor que o valor que você quer. Se você quer que repete 10 vezes, menor que 10. Por quê? O valor 0, tá? Ele é contado. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de 0 a 9 são 10 repetições, tá ok? E aí você vai trabalhar com i++, que é a atribuição, tá? Então, o contexto, tá, do for é esse. Você declara a função for, é claro, minúsculo, né? Tem o valor i, tá, que é a variável do índice de início na posição 0, você vai somando mais um até que essa condição seja incrementada, ou seja, até que essa condição ela atinja, tá? Seja falsa. Então, já aqui em cima eu declaro int i, tá? Porque eu sei que eu vou usar essa variável, que é o do contador, tá? Do for. Então, vamos lá. For. Se eu quero repetir 30 vezes, tá? Então, eu vou declarar o for i iniciando em 0. Essa repetição ela vai ocorrer enquanto i for menor que 30, né? Se é que é 30 vezes. E a forma em que ele vai atingir esse valor é somando mais um, i++, tá? Abro, e aí eu coloco aqui o que eu quero repetir. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, print f, ó, eu vou colocar um texto aqui, ó, com relação à quantidade de repetição, tá? Então, repetiu uma quantidade determinada, tá? Depende de qual a instanciação, vezes, tá? Então, nesse lugar do porcentagem d, vocês sabem que eu tenho que colocar uma saída de valor, tá? Do printf. Essa saída ela vai representar uma variável, que no caso é a variável i. Então aqui na frente i, tá ok? Vou colocar um contrabarra n aqui para ele pular de linha. A hora que eu executo, então ele apresenta aqui para mim, ó, repetiu 0 vezes, 1 vez, 2, 3, até chegar no 29. Lembrando que de 0 a 29 são 30 execuções, tá ok? Bom, aí você pode falar assim, e se eu somar mais um aqui, ó, para ele ir de 1 até 30, tudo bem, ele vai pegar o 0 e vai pegar mais um. Na hora que você executa, ó, a saída de representação inicial é 1. Mas ele começou em 0, mas você somou 0 mais 1. A hora que ele foi para a segunda vez era 1, 1 mais 1, 2, e assim ele foi atualizando os valores de saída, tá? Com relação a esse exemplo, tá? A mesma sequência de 30 vezes. Bom, com relação agora ao uso do while, lembrando que o for, você tem uma quantidade específica, que quero 30 repetições, então você tem uma quantidade específica de repetição. O while, tá, ele não tem esse mesmo padrão, você vai declarar e vai atribuir qual é a funcionalidade. Aqui vai a condição, tá? A condição que você quer atribuir. Por exemplo, se eu quero executar enquanto x for menor que 20, então, ó, vou colocar até aqui, ó, x tem que ser o que? Menor que 20, tá? Essa é a condição que eu quero, que ele tem que repetir enquanto esse meu valor de x for menor que 20. Então, é bem simples. Se eu pegar aqui, ó, e atribuir da seguinte maneira, enquanto, né, while x for menor que 20, ele vai executar o que? Printf, com P minúsculo, né, senão não dá certo, e vou colocar um texto aqui, ó, teste do valor x, e aí eu vou colocar o valor
x, aqui dentro, tá? Então, para representar o x aqui, eu coloquei o porcentagem d, e fora eu vou declarar o valor x, tá? Lembrando que para isso eu tenho que instanciar o valor, tá? E aí, é claro, dentro desse contexto, né, eu poderia igualar isso aqui a um valor, tá? Atribuir a um valor. Só que o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para a pessoa, para ela digitar, ó, digite o valor de x, tá? Com isso, então, a pessoa vai digitar o valor, e aí eu tenho que ler, então, scanf, porcentagem d, entre aspas, vírgula, e comercial, e o valor de x, né, a variável x, tá? Então, eu vou comentar essa execução do for, tá? Só para não ficar, para iniciar daqui, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho a declaração do valor da variável x, vou pedir para a pessoa digitar um valor, eu vou ler esse valor e aí vai cair no while. O valor que a pessoa digitar vai fazer essa comparação. Se o valor digitado for menor que 20, ele imprime isso aqui na tela. Se não, ele nem vai executar isso aqui, tá ok? Então, aqui eu estou, teste do valor x, que é tanto. Se for menor que 20, eu sei que ele vai repetir a execução, tá? Então, fazendo isso, eu vou executar. Ele já vai me pedir, ó, né, o valor de x, vamos colocar 10. E aí ele começa a repetição infinitamente, porque o valor de x ele sempre vai ser 10, e 10 é menor que 20, por isso que ele não para, tá? É um while que não tem. Se eu der um Ctrl, aí, ó, finalizar, ó, quantas vezes eu fiz que apareceu, tem bem mais de 20. Né? Se você contabilizar só nesse trecho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem bem mais, tá? Então ele não para. Aí você vai falar assim, tá, mas se eu quiser que para, é simples. Vem aqui e copia essa sequência, tá, que você fez aqui para dentro, tá ok? Por exemplo, se a pessoa vai executar, aí você vai perguntar duas vezes? Não, pera lá, esse primeiro aqui que está perguntando é esse printf aqui, ó, tá? Bom, vamos colocar um valor menor que 20, tá? 5. Ele vai entrar dentro da sequência e vai lá, ó, teste do valor x5. Ah, faltou colocar um porcentagem d aqui para pular de linha, senão fica feio, tá? Vamos pular duas vezes para 2 porcentagem n, 2 contra barra n, pula duas vezes. Vamos executar, então ele vai pedir o valor de x, é 5. Ele vai falar, ó, teste de valor de x, 5, beleza. 5 é menor que 20, então ele repetiu novamente o que está dentro do while, pedindo de novo. Se eu digitar 8, 8 é menor que 20, então ele vai me, ó, teste do valor 8. 8 é menor que 20? Então ele executa. Agora, se eu digitar um número maior que 20, 21, e der Enter, ele finaliza a execução, porque 21 não é menor que 20, e sim maior. Então isso aqui seria falso, então ele sai dessa estrutura de repetição. Tá ok? Com relação ao próximo exemplo, tá? Eu vou comentar isso aqui, mas antes de mais nada, eu tenho que explicar aqui, é o do while, tá? O do while é uma sequência de execução, tá? Então se chama o do, abre as chaves, tá? E aqui o while e a condição que você quer, atribuir, tá? Então ele vai executar, vamos só dar um enter aqui para facilitar a visualização. Isso tudo aqui, ó, vai executar enquanto essa condição for verdadeira, tá? Nessa mesma ideia dessa condição aqui, ó, tá? X menor que 20, vamos comentar isso aqui, ó, para a gente poder utilizar a mesma estrutura, tá? Ó, beleza, comentei o while, então o valor de x está declarado, vai pedir para mim digitar o valor de x, tá ok? E aí eu vou cair na estrutura do while, tá? Então o que eu quero que faça? Eu quero que imprima na tela uma afirmação que é menor, então é menor que 20, só isso, contra barra n. Então ele vai identificar isso aqui para mim, tá? Lembrando que eu vou digitar esse valor de x, tá ok? E aí ele vai cair na execução. Se é menor que 20, ele vai repetir. E aí eu vou pedir para a pessoa novamente digitar um novo valor, se caso for verdadeiro. Então, ó, se eu executar, ele vai me pedir o valor de x.
que é, por exemplo, 10. 10 é menor que 20? Se é verdadeiro, ele vai executar de novo. Ó. É menor que 20, digite o valor de x. Qual que é o valor de x? Vamos colocar aí um valor qualquer, 8. 8 é menor que 20? Então ele vai pedir outro valor. Ó. 8 é menor que 20. Se eu colocar 25, ele finaliza, porque ele cai na indução de que 25 não é menor que 20, então é falso. Se é falso, ele para de executar a instrução do do. Tá? Uma diferença simples que vocês precisam saber, tá? É que o while, tá? Pode não executar, tá? Ou seja, ele pode nem rodar, tá? Agora, o do while, tá? O do while, ele tem o diferencial de que ele executa pelo menos uma vez. Isso é obrigatório, tá? É obrigatório, tá? Porque o do while, esse do não tá, a hora que ele executa, ele ainda não tá fazendo referência à condição do while, tá? Então, obrigatoriamente, isso aqui vai ser executado pelo menos uma vez, para depois fazer a análise, tá ok? Já no while, não. Quando você tem a instrução do while, o que ele faz? Ele verifica primeiro para depois executar. Se a verificação for falsa, ele nem executa. Então pode ocorrer a princípio que nem execute, tá? Que é o que eu vou, por exemplo, fazer aqui. Ó. Deixa eu comentar isso aqui. Aí. Vamos executar esse while aqui e vou mostrar que se eu iniciar com um valor que é maior que x, que 20, por exemplo, 30, ele nem vai executar, ó, ele nem executa o printf teste do valor e nem esse outro printf do digite o valor, tá? Ele não executa nada do bloco, porque foi falso. Agora, se nessa mesma ideia eu vier aqui e vou no exemplo do while, é bem simples, ó. Por exemplo, se eu vier aqui e executar essa sequência, automaticamente, ó, ele vai me pedir o valor. Aí você vai falar, não, mas ele está executando aqui em cima. Não, tudo bem, vamos então ignorar esse scanf. Vamos deixar isso aqui, ó, tá? A hora que eu executo, ó, ele já imprimiu que é menor que 20 e que está pedindo para digitar. Então ele está executando isso aqui primeiro, para depois ele fazer essa verificação. Vamos digitar um valor que é maior que 20, como 35. 35 é maior que 20. Ele finaliza, mas ele executou pelo menos uma vez, tá? Essa é a ideia do while. E essa é uma diferença da versão anterior, que é apenas o while, tá? Então, o código está tudo aqui, tá? Então, se caso alguém precisar da formatação, é só atribuir. Eu vou tirar os comentários e deixar um tempo, aí qualquer coisa vocês pausam. E no vídeo eu vou acabar colocando o código, tá? Para que vocês consigam executar, tá ok? Até a próxima, pessoal. Valeu!